Salve galera das ondas sonoras, bem-vindas e bem-vindos. Este é mais um programa do podcast Voz Anônima. Aqui falamos de recuperação de comportamentos obsessivos e compulsivos no geral, seja no uso de drogas, álcool, entre outros. Vale ressaltar que o Voz Anônima é um grupo autônomo e independente, não fala em nome de nenhuma irmandade. Nosso grupo de colaboradores, como este que vos fala agora, é composto apenas por membros que compartilham suas experiências, fé e esperança a fim de nos ajudar a nos mantermos em recuperação. Mais um dia, só por hoje. Hoje em nosso programa vamos falar de espiritualidade na programação. Quais os fundamentos que orientam a concepção de espiritualidade da programação dos grupos de anônimos? Falando de grupos de anônimos, temos claro que o primeiro local em que apareceu a formulação de espiritualidade como uma experiência não religiosa é no livro Alcoólicos Anônimos. Isto é sabido pela condição histórica de que Alcoólicos Anônimos foi a primeira experiência de grupo de ajuda mútua criado para a recuperação de dependentes, no caso, o alcoolismo, que posteriormente desdobraram para outros distúrbios obsessivos. Podemos também afirmar que é no livro Alcoólicos Anônimos, popularmente conhecido como Livro Azul, que estão colocados os parâmetros para entendermos espiritualidade como uma experiência não religiosa. No Livro Azul, logo no primeiro capítulo, a história de Bill, é que surge a primeira questão sobre a palavra Deus. Em uma discussão com seu amigo que conseguiu parar de beber participando de um grupo religioso, Bill revela a antipatia que esse termo, Deus, desperta em sua mente e emoções. Isto pelos preconceitos criados a partir das dificuldades que Bill teve em suas experiências com a prática dogmática da religião desde a infância. Nesse momento do texto, é apontada uma possibilidade de concepção de uma outra ideia de Deus. Um Deus como um poder superior, ou mesmo uma inteligência criativa, ou mente universal, ou ainda espírito da natureza. Esses termos aparecem na página 42 da quarta edição do Livro Azul. No capítulo 2, há uma solução. O redimensionamento de Deus como uma referência universal, descolada da religião, é novamente destacada e remetida para uma nota de rodapé onde orienta a leitura dos detalhes do apêndice 2. E na página 57 desse capítulo, vai aparecer pela primeira vez a referência ao pensador William James. James é apresentado como renomado psicólogo norte-americano que, em seu livro As Variedades da Experiência Religiosa, indica os inúmeros caminhos através dos quais os homens descobriram Deus. Bem, vamos ver o que diz o apêndice 2 que remete ao livro. A experiência espiritual. Os termos experiência espiritual e despertar espiritual são usados muitas vezes neste livro, demonstrando através de uma leitura cuidadosa que a mudança de personalidade necessária para efetuar a recuperação da doença do alcoolismo manifesta-se entre nós de muitas formas diferentes. No entanto, é certo que nossa primeira edição deixou em muitos leitores a impressão de que essas mudanças de personalidade ou experiências religiosas são necessariamente súbitas e espetaculares. Infelizmente, para todos, esta conclusão está errada. Nos primeiros capítulos se descreve várias mudanças revolucionárias, embora não fosse nossa intenção causar essa impressão. Muitos alcoólicos chegaram à conclusão de que, para se recuperarem, teriam que adquirir uma imediata e profunda consciência de Deus, seguida logo por uma grande mudança de sentimento e de atitudes. Em nossa crescente irmandade de milhares de alcoólicos, tais transformações são frequentes, porém não são regras. A maioria das nossas experiências é do tipo que o psicólogo William James
chamou de variedade educacional, pois se desenvolve devagar através de um período de tempo. Com muita frequência, os amigos do recém-chegado notam a mudança dele antes do que ele mesmo. Finalmente, ele nota que se manifesta nele uma mudança profunda na sua reação à vida e que tamanha mudança dificilmente se teria realizado somente pelo seu próprio esforço. O que acontece dentro de poucos meses raramente se poderia alcançar em anos na base da autodisciplina. Com poucas exceções, nossos membros notam que descobriram um insuspeitado recurso interior, que logo identificam como seu próprio conceito de um poder superior a eles mesmos. A maioria de nós acredita que esta consciência de um poder superior ao nosso é a essência da experiência espiritual. Nossos membros mais religiosos chamam-na de consciência de Deus. Queremos frisar que qualquer alcoólico capaz de encarar seu problema com honestidade pode, à luz da nossa experiência, se recuperar, sempre que não fechar sua mente a todos os conceitos espirituais. Somente poderá ser derrotado por uma atitude de intolerância ou de negação beligerante. Verificamos não haver necessidade de que ninguém tenha dificuldade com a espiritualidade do programa. A boa vontade, a honestidade e uma mente aberta são os elementos essenciais à recuperação e são indispensáveis. Aí ele coloca uma citação do Herbert Spencer. Há um princípio que é uma barreira a toda a informação, que é uma refutação de qualquer argumento e que não pode deixar de manter um homem na ignorância perpétua. O princípio consiste em depreciar antes de investigar. Herbert Spencer. Bem, então, lido o apêndice, vamos dar um breve panorama dos conceitos desenvolvidos pelo pensador William James em seu livro As Variedades da Experiência Religiosa, um estudo sobre a natureza humana, um clássico do pensamento filosófico, um volume de 500 páginas, que aqui no Brasil foi publicado pela editora Cultrix e pode ser encontrado nas boas casas do ramo. Direto ao ponto. Esse livro tem uma característica muito peculiar, pois é a compilação de 20 conferências escritas e proferidas entre 1898 e 1902, na Universidade de Edimburgo, na Escócia, que teve como objetivo mostrar para a comunidade acadêmica, principalmente aos estudiosos da jovem ciência da psicologia, que as manifestações religiosas têm importância na formação da personalidade das pessoas que a praticam e devem ser usadas cientificamente. O livro foi publicado pela primeira vez em 1902 e desde então é reeditado e detém pleno reconhecimento de todas as áreas do conhecimento, como sendo um clássico do pensamento humano, e assim coloca William James no patamar de um grande pensador na construção do conhecimento. Mas, antes de qualquer apresentação mais demorada do autor ou de um breve resumo do livro, vamos direto aos elementos conceituais que interessam aos grupos de anônimos. Para defender o valor da manifestação religiosa como atividade importante para os estudiosos científicos e construir sua tese de que a experiência religiosa é um fenômeno digno de estudo pela psicologia, William James vai partir do conceito de que a espiritualidade é uma condição humana resultado de uma experiência fenomênica vivenciada pelo indivíduo em sua plenitude, registrada pelas suas ações no mundo. Essa experiência espiritual única pode ser um processo ou uma revelação imediata, mas é real, verídica, e por ela ou pelo movimento contínuo acontece uma ligação entre o eu e o poder superior,
que cada um que vivencia a experiência se reordena na sua natureza humana. Essa experiência espiritual única pode ser um processo ou uma revelação imediata, mas é real, verídica, e por ela ou pelo movimento contínuo acontece uma ligação entre o eu e um poder superior, que cada um que vivencia a experiência se reordena na sua natureza humana, e isto é o que antecede a qualquer ideia de Deus. O encontro deste eu com um poder superior, na maioria das vezes, é o resultado de uma trajetória individual que vai de uma situação de calamidade extrema, se apropriando dessa revelação real, atinge um estado de iluminação interior diante do mundo exterior, na busca da plena felicidade. Uma calamidade extrema, se apropriando de uma revelação real, atinge um estado de iluminação interior diante do mundo exterior, na busca de uma plena felicidade. De forma muito consistente, William James apresenta a religião como resultado de desdobramentos, invenções, verdadeiros mundos construídos a partir de uma experiência espiritual individual. Concretamente, o livro deixa claro que as religiões nascem da espiritualidade humana e não como muitos estudiosos e pessoas normais sempre acreditaram que a espiritualidade decorre da prática religiosa, de seus rituais, cultos, doutrinas, dogmas e principalmente de sua teologia. Em suas construções, aparecem 3 elementos que ajudam a sustentar sua discussão nas conferências que foram realizados como pontos fundamentais dos grupos de anônimos. Primeiro, é ter a espiritualidade como condição humana não religiosa e resultado de uma experiência individual que pode ser momentânea ou um processo de reeducação da vida. Segundo, que todo despertar espiritual decorre do reconhecimento e aceitação de que o indivíduo em questão chegou em uma situação de extrema calamidade na vida, fato que pode ser traduzido em fundo de poço. Terceiro, que é de uma experiência de despertar espiritual que o indivíduo pode construir sua própria concepção de poder superior, fato que reestrutura o conceito pronto e acabado de Deus religioso, e que esse poder superior poderá retirar o indivíduo de sua situação de extrema calamidade e conduzi-lo em direção à felicidade. Claro que falando assim, fica até parecendo que William James estava escrevendo para os grupos de anônimos, mas não estava. Essas questões destacadas, que giram em torno da espiritualidade como condição humana, foram parte dos argumentos que serviram para a sustentação de sua tese central das conferências, que é: a experiência religiosa é um fenômeno real que indivíduos utilizam como ferramenta de transposição ou superação de sua condição de extrema adversidade pessoal na busca de uma realização de plena felicidade. Esse processo implica em uma mudança significativa na vida da pessoa que vivencia a experiência. Então, essa mudança deve ser um fenômeno considerado e estudado pela ciência da psicologia, pois as mudanças implicam diretamente na alteração da personalidade da pessoa. Essa experiência religiosa, que sempre se inicia com um despertar espiritual, antecede qualquer religião. Se o indivíduo vivencia e narra a experiência, não temos como julgá-la ou avaliá-la de fora. Reafirma que é uma situação vivida pelo indivíduo, um experimento pessoal. Diferente disso, a religião é uma atividade prescrita socialmente, uma instituição regida por dogmas, símbolos, rituais, cultos, doutrinas e práticas de fiéis
que visam a manutenção da própria estrutura, verdades supremas que visam orientar todas as demais relações sociais dos seus praticantes para defender os dogmas como essenciais à vida dos fiéis. O estudo construído pelas conferências podem ser divididos em 3 grandes blocos. Vamos apresentar um breve resumo com destaque para alguns pontos que dizem respeito aos preceitos dos grupos de anônimos. Conferências de 1 a 5 delimitam o problema apresentado, os principais conceitos que fundamentam as diferenças que possibilitam interpretar o fenômeno religioso como experiência individual e a construção institucional, bem como suas funções nas relações humanas que, em essência, é apresentada como uma busca da plena felicidade. Todas as explanações estão recheadas de exemplos concretos tirados das escrituras religiosas, cristianismo, budismo, islamismo e hinduísmo, estudiosos e relatos de experiências narradas por santos ou pessoas, homens e mulheres, que tiveram suas vidas reconhecidas como, no mínimo, excêntricas, diante dos padrões normais. Por exemplo, entre eles, Francisco de Assis e Lutero. No bloco contendo as conferências de 6 a 10, isto colocando de maneira bem geral, vai discutir a trajetória dos homens como ser humano doente, ser que detém uma moléstia universal, na maioria das vezes atormentado pelo eterno sofrimento, incansavelmente sai em busca da cura e na conversão vislumbra, enxerga a superação de suas diversas enfermidades. Pela observação desses homens convertidos, podemos certificar um processo de mudança nas suas vidas. E isto acontece com uma evidente expansão de consciência. E este fato é com certeza alteração de personalidade. Esta ideia aparece na página 219. Essas construções são feitas com uma grande quantidade de citações de grandes pensadores, desde Santo Agostinho, Tolstói, Binet, Freud e outros, que não tão conhecidos, mas também muito importantes para a academia. O terceiro bloco, as conferências finais de 11 até a 20ª, tem como centro a discussão da santidade e o processo de mudanças da pessoa que vive e experimenta a revelação espiritual. Um ponto interessante para nós é que deve ter chamado muita atenção de Bill. Várias citações de homens que mudaram de vida apresentam casos de alcoólatras que conseguiram superar o vício do álcool pelo processo de conversão. Um exemplo está na página 251. E para reafirmar as mudanças ocorridas nas pessoas que convertidas assumem um caráter de santidade, ele traça as seguintes características. Primeiro, uma sensação de achar-se numa vida mais ampla do que a dos interessezinhos egoístas deste mundo e encontrar um poder ideal, que podemos traduzir por poder superior. Segundo, um sentido da continuidade amistosa do poder ideal com a nossa vida e um abandono solicito ao seu controle, que significa a entrega. Terceiro, uma alegria e uma liberdade imensa à medida que os contornos da individualidade limitadora se derretem. Quarto, uma transferência do centro emocional para afeições amantes e harmoniosas, na direção do sim, sim e para longe do não, no que diz respeito às pretensões do ego. Está na página 254. Essas condições internas fundamentais têm consequências práticas nas características da vida da pessoa, como podemos ver. Asceticismo, que é a renúncia de si mesmo de forma apaixonada. Força da alma, que é o alargamento da vida. Pureza,
que tem o sentido de transferência do centro emocional e a caridade e ternura pelo semelhante. Resumindo as formulações, para não se alongar muito, mas podemos observar que as 4 estão bem interrelacionadas com a programação dos grupos anônimos. Com certeza, Bill deve ter se impressionado com alguns argumentos construídos por William James, pela analogia no uso do álcool e seus efeitos nos homens. A questão do misticismo, por exemplo, James vai decorrer sobre a relação entre a sobriedade e o efeito do álcool nas camadas mais populares e, por sinal, muito interessante. Está na página 354. Ele diz o seguinte: o poder do álcool sobre o gênero humano deve-se, por certo, a sua capacidade de estimular as faculdades místicas da natureza humana, geralmente pregadas no solo pelos fatos frios e críticas secas da hora sóbria. A sobriedade diminui, discrimina e diz não. A embriaguez expande, une e diz sim. Quantos depoimentos já ouvimos de pessoas que dizem ter bebido para superar a timidez e que ficavam maravilhosamente expansivos, não é verdade? Aqui podemos perceber que a influência de James em Bill não foi só a questão de conceituar a espiritualidade como condição humana. Encerrando as conferências, James apresenta as seguintes características da vida religiosa. Primeiro, que o mundo visível é parte de um universo mais espiritual do que ele tira sua própria significação. Segundo, que a união ou relação harmoniosa com esse universo mais elevado é nossa verdadeira finalidade. Terceiro, que a oração ou a comunhão interior com o espírito desse universo mais elevado, seja ele Deus ou seja a lei, é um processo em que se faz realmente um trabalho e em que a energia espiritual flui e produz efeitos psicológicos e materiais dentro do mundo fenomênico. E essas coisas estão na página 441. Na 20ª conferência, que se intitula Conclusões, William James faz uma retomada de todas as demais, comentando e fazendo relações entre os diversos autores e casos citados, que não são poucos. Lembrando alguns, Santa Teresa, Lutero, Tolstói, Apóstolo São Paulo, Santo Agostinho, Kant, Nietzsche, vários trechos da Bíblia, do livro sagrado dos hindus, do budismo e vários outros estudiosos protestantes. Ufa, meu Deus! E por fim, vai reafirmar que, por isso, a psicologia como ciência deve remeter seus estudos ao fenômeno primeiro, que é a experiência dos indivíduos em seu despertar e mudanças pela revelação espiritual. O fenômeno antecede a construção institucional, que é a religião e a teologia. Com essa finalização, quer dizer parte dela, para não estender mais, né? Fica claro que a influência de William James na maneira como Bill W. desenvolveu Alcoólicos Anônimos. Acredito ser importante também destacar quem foi William James. Me recordo que certa vez, ouvindo um membro de grupos falar de AA e sua construção, disse que fora construído por um vendedor da Goodyear e por um médico cirurgião. É um absurdo reduzir Bill a um vendedor de pneus. Falo isso pois quero destacar que Bill era um homem à frente de seu tempo, extremamente inteligente. Claro que admirava a inteligência e a intelectualidade de William James. William James foi membro de uma família de intelectuais americanos. Seu pai era acadêmico de profundo reconhecimento dentro e fora do país, e um de seus irmãos foi um dos mais renomados escritores americanos, Henry James. James inicia os seus estudos em pintura artística, sentindo que não tinha talento adequado, passou a estudar medicina. Graduou-se, mas não exerceu, ficou somente na área
da teoria da ciência, que, aliás, no final do século XIX, medicina era o principal curso universitário que preparava os homens para a discussão científica de peso. Completou seus estudos de filosofia na Alemanha e passou a trabalhar com novas teorias da psicologia, sendo reconhecido como um dos seus fundadores. Foi estudioso que escreveu o primeiro compêndio de ensino da psicologia, que é o Manual de Estudos Universitários, em 2 volumes. Escreveu outros livros de igual importância na área da filosofia, como o Ensaio sobre Empiricismo Radical e outros. Foi o principal professor de psicologia na Academia Norte-Americana. No período de formação das ciências da psicologia, o verdadeiro responsável por essa área do conhecimento na América. Essas conferências realizadas por James foram as primeiras conferências realizadas em uma universidade europeia por um professor norte-americano, que até então a Academia Americana não tinha reconhecimento e importância. A sua exposição foi dirigida aos principais estudiosos europeus daquele momento. As conferências foram transcritas e publicadas em 1902 e desde então é leitura obrigatória em diversos cursos universitários. James criou uma escola filosófica, o pensamento pragmático, mas ele dizia humildemente que só contribuiu para a criação, reconhecendo outros pensadores como mais importante. Esse conjunto de obras de grande importância hoje concede ao reconhecimento como poucos, um pensador, um homem que contribuiu de forma significativa para o conhecimento humano. Bill era um intelectual e admirava a intelectualidade clássica de James. Lembrando que em sua biografia, Bill viajou pelo oeste americano com Lewis para avaliar empresas nascentes com 2 pesados volumes teóricos de economia. Com certeza, ele era muito mais que um vendedor, pois mesmo nos dias atuais, poucos se aventuram à leitura do intrincado volume As Variedades das Experiências Religiosas, um estudo sobre a natureza humana. E foi justamente a formulação de espiritualidade como condição humana, não religiosa, que Bill W. pôde acreditar que seria possível vencer sua dependência do alvo. É claro que teve contato com outras máximas que depois usou na construção da Irmandade. Por exemplo, a fé sem ação é morta, vive e deixa viver, está na página 336. O estender as mãos para ajuda é como fonte de felicidade. A embriaguez é uma experiência que só pode ser sentida e descrita pelo homem que bebeu. Está na página 444. A sugestão como uma técnica que pode ser usada como psicologia de cura. Está na página 111 do livro. E que vai ser um ponto central da programação. A sugestão. Oração como medida terapêutica, na página 422. Quando nossas afeições permanecem em contato com a divindade da criação do mundo, o medo e o egoísmo desertam. Está na página 424. Novos conceitos que foram fundamentais para que ele construísse as bases de Alcoólicos Anônimos. Bill recebeu e leu o livro na cama do hospital no mesmo dia de seu despertar espiritual, relatado ao doutor e aceito como verdade pelo médico. Logo depois de ter tido a sensação de que teve o despertar espiritual, que seu amigo lhe dizia ser necessário para caminhar em busca da sobriedade, pôde ler o livro de uma vez só, mesmo sendo uma leitura difícil, de intrincadas construções filosóficas. Bill leu o volume de uma só vez. Como aponta na página 56 do livro A Arte atinge a Maioridade, a referência ao fundo do poço e outras, e ainda pôde ter contato com os termos citados acima, que nunca tinha visto. Tanto isso é verdade que Bill reconhece William James como o cofundador da Irmandade em memória, como aparece na página 133 do livro Levar Adiante, a história de Bill Wilson e como a mensagem de Alcoólicos Anônimos chegou ao mundo inteiro. Bem, espero que esse podcast tenha ajudado a clarear a reflexão e entender um pouco melhor
o que é espiritualidade não religiosa, como base da programação. E que outros conceitos que às vezes nos passam despercebidos têm uma origem na filosofia ou na ciência ou mesmo na religião, como vimos acima. E finalizando, para melhor entender, posso dizer que para melhor entender o que é espiritualidade, participe de qualquer reunião de grupos de anônimos e sentirá aquilo que Bill pôde perceber nos escritos de William James e implantar de forma concreta. A real espiritualidade está no pertencimento, aceitação e mente aberta para vivenciar o programa de recuperação junto aos companheiros, seja na sala de reuniões, seja na literatura, no partilhar da literatura. E é claro que por isso dissemos e afirmamos que nossa programação é inquestionavelmente espiritual. Não deixe de ouvir as demais edições e lembre-se, Voz Anônima é uma rede de solidariedade com um único propósito primordial: ajudar outras pessoas que sofrem. E você também pode nos ajudar, compartilhando suas experiências, enviando opiniões, divulgando os áudios em seus grupos de amigos e assim ajudar a quem precisa. Você pode enviar seu depoimento por escrito ou por áudio através do inbox da página facebook.com/Voz Anônima SPH. Nós manteremos o seu anonimato se você assim preferir. Os grupos de anônimos podem ser encontrados pelo site. É só colocar na busca na internet e acessar telefone ou contatos de endereços de grupos onde com certeza perto da sua casa será muito bem recebido. Lembrando que não tem nenhuma taxa para participar, nenhum custo. Venha tomar um café conosco e conhecer nossa programação de recuperação, mesmo que só por curiosidade. Você vai conhecer um programa de 12 passos. Obrigado por ouvir e 24 horas de serena sobriedade. E até uma próxima.